Olá, boa tarde. Dia 22 de junho de 2025, domingão, dia de live. Mais um dia para falarmos de assuntos interessantes e importantes. Pelo menos assim eu acredito, né? E muita gente aí também acreditando, falando dos mesmos assuntos, trazendo aí. Opa, esqueci de desligar o som aqui. Trazendo aí informações, conhecimento, né? Informações do astral, algum conhecimento que também vem do astral, né? Para muitas, tem muita gente recebendo bastante informação. E o importante agora, e nós batemos nessa tecla todas as lives, pode até parecer chato, mas é necessário falar dessa questão da responsabilidade com seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos. Nós temos que nos observar 24 horas por dia. Por que 24 horas por dia? Porque quem está quem está não, a consciência, a nossa consciência, nosso pensamento, sentimento não está no corpo físico, né? Está no nosso corpo astral. O pessoal chama também de perispírito. E aí é necessário não, e aí por isso 24 horas, porque quando você descansa do corpo físico, né, que você se desloca à noite durante o sono do corpo físico, você, consciência, se desloca. Se deslocando, você continua consciente. E aí você precisa manter essa busca do mesmo jeito, tá? Sem sem descanso para isso. Essa busca dessa melhoria com relação aos pensamentos e sentimentos, ela é uma coisa assim, que tem que ser uma constante. Quando você está aqui consciente ou não, você precisa estar trabalhando, né? Sem parar. Espera aí que o pessoal aqui, deixa eu ver aqui. Para entrar, vamos ver. Hoje enviou uma solicitação. Entrar ao vivo. É sempre meio demoradinho, né? Ah, tá aqui. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Isso aí. Peraí. Lembrei que quando eu estou em casa, o microfone e a caixa de som funcionam, né? Melhorou? Então, deixa eu ver aqui se a gente usa a caixa de som, porque senão fica muito baixo aqui para mim. Quando vocês falam aí. Pronto. Tá. Acho que essa ventania. Oi, travou aqui. Ah, tá sem som agora. Tá sem som? Tá ouvindo? É. Você tá sem som, Almir?
Pronto. Acho que agora vai funcionar. Liguei certo. Deu, agora deu. Fale. Ah, agora funcionou. E aí, tudo bem? Ótimo. Ah, hã? Uma ventania bem legal para Não, aqui tá ventando também. Eu fiquei a pé hoje. Aí eu falei, bom, não vai dar para ir, né? Tô daqui mesmo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. A próxima Deixa eu ver se. uma carona. Hã? A próxima, se eu soubesse, dá uma carona. Tem do lado. Pois é, mas eu não sabia. Fica ruim se eu ficar com a lâmpada desligada? Ok? Se eu ficar com a lâmpada desligada, fica ruim? Não, não. Tá. Eu não sabia que vocês iam, senão eu tinha pedido carona. Então. Ah, tá bom. Pois é. Combina. Hã? Depois a gente combina, então. Então tá. Próxima vez que vocês forem, a gente prepara. Almir, você tá perto de carro. O carro tá aqui, mas deu problema de novo. Eita, que tem 3 meses que eu tô assim, tendo uma oportunidade atrás da outra de desenvolver a minha paciência, a minha serenidade, a minha paz, independente do que acontece. Aconteceu, eu falei, bom, fica em casa, beleza. Estou tranquilo. É a oportunidade. É dessas coisas que a gente está falando constantemente. Nós temos que praticar. E aí, quando acontecem essas coisas, é oportunidade para mim, né? Para que eu pratique. Então, estou tranquilo. Não posso ir, fico. Simples, né? Aham. É dessa forma que funciona. Senão, nós vamos ficar naquela do. Como é que é? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Aí fica ruim, né? A gente já comentou sobre isso com vocês. Então, comentar no nosso isso, assim, sobre esse empreendimento da questão do controle. A gente acha que controla uma coisa e, na verdade, a gente não controla nada. Então, acreditar que a gente controla seria uma ilusão. Uma ilusão de controle. Que a gente controla o quê? Que a gente não. Você acha que a gente não controla as emoções? Não, eu digo as situações. A situação. Você fala um pouco mais devagar, porque como o telefone está longe, não está legal para eu ouvir aqui. Tá. As situações nós não controlamos. Mas quando nós entendemos e aprendemos que as situações servem para que nós nos atenhamos aos nossos próprios sentimentos e pensamentos e os controlemos, aí nós não vamos mais nos irritar com as situações. Né? Fácil? É. Complicado? Não. Dá trabalho? Sim. É possível? Claro. Aprendizado, né, amigo? É muito, eu vejo muito relacionado à visão histórica. Você não controla o que acontece, pode não controlar o que acontece, mas você controla como você reage à acontecimento. É exatamente esse o trabalho que as pessoas não querem fazer, não querem ter. De se controlar, de se modificar em seus pensamentos e sentimentos. O normal é as pessoas usarem, quererem, né, e erroneamente usam uma outra pessoa qualquer como parâmetro para si. E esse é um equívoco, assim, primário, mas que arrebenta com a gente. Porque nós não temos o outro como parâmetro. Para nada.
Nós somos o nosso único parâmetro. Não tem outro. Eu já passei por isso, de vez em quando, quer dizer, estou passando, né? Por uma situação que se tornou recorrente nesses últimos 3 meses. E o que acontece? O que é que está acontecendo comigo nessa recorrência? Eu observo a mim, como é que eu estou reagindo emocionalmente, mentalmente, à mesma ocorrência constante. E tem sido uma constante eu me manter sereno. A tendência dessas situações continuarem acontecendo são cada vez menores, porque eu já não as alimento mais. Antes, nossa, eu estava chutando porta aqui, mordendo parede, estava nervoso, irritado, xingando. Hoje, aconteceu. Beleza, vamos arrumar. Aconteceu, você arrumou uma coisa, estragou outra. Vamos arrumar outra também, mas não sei o quê. Agora estragou outra. Maravilha, vamos lá. Esses dias eu mandei um mecânico arrumar um negócio e eu sei que sem querer, ele estragou uma outra coisa. Aí eu fui mandar o cara arrumar, o cara estragou um outro negócio para arrumar. Ai, cara, quando eu olhei assim, eu falei, não é possível. Fiquei só olhando, falei, tá bom, filho, tá, arrumou o que eu pedi? Arrumei, tá bom, essa outra coisa. E depois eu vejo, agora já foi. Quando eu vi o cara já tinha estragado a peça, eu cara, eu nem falei nada para ele, só dei risada. Falei, tá bom, o que eu queria que arrumasse foi arrumado, beleza. Aí quando chegou ontem que eu fui olhar um outro negócio aqui no carro, eu vi que tinha uma coisa que estava estragada, que tinha sido arrumada 2 meses e pouco atrás. Não, há 1 mês e pouco atrás. Agora eu vou voltar lá no mesmo mecânico, vou mostrar para ele, e agora eu vou falar para ele usar uma peça diferente, que eu sei que tem uma peça que é melhor. Vou comprar a peça, vou levar e falar, agora você troca e usa essa peça, que essa aqui é mais confiável. É o que eu vou fazer, que eu já sei que o cara fez, ele fez o serviço. Mas ele fez bem feito, mas a peça é que não era boa, não sei qual peça que ele comprou, porque eu não estava lá. Agora amanhã cedo eu vou comprar a peça, vou levar e vou entregar a peça para ele que eu quero que ele coloque. Pronto. Qual foi o problema? Nenhum. O carro é um amontoado de lata e plástico que desgasta. Tá bom. Desgastou. Vamos trocar. Essa recorrência, nesses últimos 3 meses, tem servido para que eu observe a minha reação em relação a essa sequência de acontecimentos, de eventos aí. Qual tem sido minha reação? Serenidade. Opa, legal. Estou gostando das minhas reações. É só isso. Ó, as pessoas usam, inclusive, assim, o fulano lá ficou rico fazendo tal coisa. Aí vai um enxame de gente lá fazer aquela mesma coisa. Daquele enxame, no máximo, 2, 3 conseguem sucesso daquela mesma forma que aquele primeiro cara conseguiu. O resto, não. Por quê? O método do cara está errado? Não, não está errado. É que servia para ele. Não serve de parâmetro para outras pessoas. Mas as pessoas não entendem isso. Todo sentido. E saem correndo atrás daquela metodologia. Aí vai aquele enxame de gente. E as pessoas não conseguem sucesso com aquela metodologia. Por quê? Porque aquela metodologia serviu para aquela pessoa. Tem conexão energética com aquela pessoa. Com outras, não. Pode até ter, mas com certas modificações. Mas aí cada um tem que descobrir qual é a modificação que precisa fazer. Ou seja, é as pessoas usando um terceiro como parâmetro para resolver os próprios problemas. Não funciona.
Podem pegar aí, tem métodos, um monte de método aí de sucesso. Mas sucesso para quem está vendendo o método. E para meia dúzia que consegue utilizar aquele método de uma forma eficiente, eficaz. Enquanto nós continuarmos buscando do lado de fora o que está do lado de dentro, não vai funcionar. Não vai funcionar. Simples assim. E agora? Como é que nós ficamos nesse momento do mundo? Quem é o nosso parâmetro para o crescimento, para o tal despertar? Existe parâmetro? Não existe parâmetro. Existe um conhecimento. Esse conhecimento que está aí, e que tem um monte de gente falando, que nós falamos aqui sempre, é o conhecimento que você mede você como parâmetro. Então, esse conhecimento serve para todo mundo, porque não é um conhecimento específico para uma pessoa. É um conhecimento para uso de todos. Você passa, o que eu estava falando agora há pouco, o negócio do meu carro, né? Você passa por uma situação recorrente. Qual é o seu parâmetro para saber se você melhorou? É você olhar para você a cada vez que aquilo acontece e você medir a sua reação em relação a outra vez anterior que aconteceu, ou as outras vezes. Quando você faz isso, você consegue mensurar. Você fala, nossa, eu fiquei mais irritado que da outra vez. Eu fiquei com mais raiva que da outra vez. Ou seja, eu andei para frente ou andei para trás? Andei para trás, né? Tá, então, preciso me cuidar. Na próxima ocorrência, igual, observa como é que você está se sentindo. E aí você tem como medir em relação à vez anterior. E a outra anterior. E as outras todas anteriores. Aí você consegue saber se você está caminhando para o seu despertar, que concomitantemente é também a ascensão. Mas é só você que pode fazer isso. Uma terceira pessoa não pode fazer isso. Não existe como. Não existe como. Simplesmente não existe. Você não consegue medir o andamento de uma outra pessoa e uma outra pessoa não consegue medir o seu andamento. É impossível. Ó, eu sempre falo assim, nós temos que aprender com quem sabe. Eu costumo dizer que o único, vamos colocar assim, espírito que encarnou no planeta, que tinha capacidade, tinha condições morais, espirituais, para julgar um outro com 100% de acerto no julgamento, não julgou ninguém, que foi Jesus. Quando aquela mulher, a adulta, né, foi trazida à praça, depois que todo mundo foi embora, ela perguntou para ele, ele perguntou para ela, né, cadê aqueles que iam te julgar? Aí ela respondeu, foram tudo embora. Aí ela pergunta para ele, e o senhor, chamavam ele de Rabi, né? E o senhor, Rabi, não vai me julgar? O que Jesus respondeu? Falou, eu? Eu não. Aí ele faz uma referência à lei mosaica, que era seguida na época, né? Que era não cometerás adultério. Aí ele fala para ela, não, eu não vou te julgar. Vás e não peques mais. Só isso. Quer dizer, ele podia ter julgado ela? Podia. Ter falado um monte de coisa para ela? Ele tinha condições para isso. Ele tinha nível moral e espiritual para isso. Ele fez? Não. Por quê? Porque exatamente em função do elevado nível moral e espiritual, ele sabe que julgar é equivocado. Senão a pessoa não cresce. Não é isso? Cada um sempre esteve, na verdade, por si. E agora, nesse momento, muito mais do que nunca.
mas muito mais do que nunca. As pessoas agora estão sozinhas, todos nós estamos sozinhos. Para esse momento agora, né, da ascensão, a ascensão é individual, o despertar é individual. Então nós estamos sozinhos nisso, cada um. E aí falar disso, vir aqui, fazer live e tal, aí, né, estamos aí na iminência de começar os workshops, essa coisa toda, é uma maneira da gente ajudar as pessoas, orientar as pessoas. Agora, se elas vão seguir ou não, aí é de cada um. Gente, olha só, cada um de nós, vou repetir, está aqui para fazer esse trabalho sozinho. Sozinho não, individualmente. Tá? Sozinho não, pode ser em grupo, mas será individualmente, de qualquer jeito. Nós podemos aprender uma mesma coisa em grupo, mas aplicar é uma questão individual. E aí? Nós não podemos, quando você vai elevando sua frequência, você vai ficando altruísta. Então você quer passar essa informação, você quer falar para as pessoas, mostrar para as pessoas, dar o próprio exemplo. Né? Tudo isso que eu falo para as pessoas modificarem, eu modifiquei em mim. Eu já fui de fazer fofoca? Muito. Eu já fui de falar da vida alheia? Muito. Eu já fui de falar palavrão? Muito. Eu já fui de bater boca por qualquer coisa? Muito. Eu já fui de ficar nervoso, irritado com ocorrências que fugiam ao meu controle? Muito. Tudo isso eu já fiz. Eu sou igual a todo mundo, não sou diferente. Eu sou absolutamente igual. Fiz tudo isso. E eu consigo hoje, consegui mudar tudo isso. Como eu sou igual a todo mundo, ou seja, todo mundo pode. Quem não pode? Só quem não quer. Exato. E aí? Hã? Exatamente. Olha, essa sua longa fala é interessante, hein? Concordo em todas as palavras, dentro do grau de ponto e vírgula. Não deu para entender muito bem. Eu vou ter que chegar mais perto do que na cadeira. Né? Chega mais perto, vocês estão... inclusive, a Bianca está fora assim, da câmera. Dá para chegar a câmera mais perto. Nós não saímos do quarto. Chega mais para ali, se vocês chegarem mais perto aí uns dos outros, aí dá para chegar a câmera mais perto, dá para ouvir direitinho. Ficou longe. E a luz aí atrás de vocês está muito forte. A Rose, nem vi que a Rose estava aí, ela está escondida atrás da madeira. Eu falei também. Agora dá para saber que a Rose está aí. Hoje a gente está com um problema de foto para enquadrar celular, então por isso que a gente está nessa configuração nova, está experimentando. Tá. Deve estar muito bom aí, né? Aqui tá uma ventania brava, tá? O todo aqui estava batendo ali agora com a ventania. E o frio vai apertar a partir de amanhã, né? Vamos ver o que vai virar. Vamos ver para a semana do dia 5, 6, acho que vai estar melhorzinho um pouco. 5, 6, né? 5, 6. 5, 6. Eu compartilhei lá no Face, passei para o pessoal todo para ver o que vai virar. Vamos ver se nós temos que trazer as pessoas para compartilhar dessa vida isolada, dessa rede de frequência que tomou conta, né, do planeta. Ficar um dia, 2 sem, eu acredito que vai ser um negócio muito interessante. Vai ser uma desintoxicação tecnológica.
Vai. Ah, vai, cara. Com certeza. Eu já tenho o hábito de dormir com o telefone no quarto aqui ao lado, nesse quarto aqui, né? Isso. Eu deixo o telefone aqui. Eu não deixo mais do lado da cama, já faz tempo. E é diferente. É diferente. Eu coloco o telefone. Hã? A gente fala disso para algumas pessoas, as pessoas acham que é bobagem, que não confere, que não existe nenhuma comportamento vai caras mais diferentes. Então, mais tranquilo, mas você fala de um ponto aí muito importante que está conversando na reunião, que é essa questão de você crescer com o grupo, mas o processo é individual. Crescer com o grupo, o nosso aprendizado é individual. A gente está discutindo agora mesmo, antes de entrar no ar. Eu não sei se as pessoas não acreditam ou se elas estão tão envolvidas, né, que elas não estão tendo uma dificuldade, né, de sair dessa malha, né, tecnológica que envolve. Eu fico vendo lá no dia que eu tenho aula lá na faculdade, eu fico vendo assim as pessoas sentadas assim, uma rodinha de gente, e ninguém está falando com ninguém. Todo mundo olhando para baixo. Hã? Todo mundo olhando para baixo. Todo mundo olhando para baixo. Ninguém está conversando com ninguém. É estranho, né? Você fala assim, nossa, e eu que venho da época que não existia celular, que quando você via uma roda de gente ali, cara, era até uma disputa, quem é que falava mais, quem é que conversava mais, mas todo mundo falava com todo mundo. E hoje eu vejo desse jeito, eu acho estranho. Mas tá bom. E eu vejo que as pessoas não conseguem acreditar, as pessoas que não conseguem acreditar, por vários motivos, né? Mas um deles é exatamente que elas estão tão dominadas, né? Tão envolvidas por aquilo, que realmente elas não conseguem, elas enfraqueceram, né? E tem uma série de coisas que enfraquecem a nossa vontade, né? A nossa mente. É a música, é a água, é o alimento, a própria frequência da tecnologia do computador, do celular, são as notícias, né? Tudo isso é um conjunto que foi construído, que foi pensado exatamente para enfraquecer a mente e a vontade das pessoas. Isso já foi pensado. É uma programação, né? Uma programação que a gente coloca e não percebe que é programado a partir disso. Você faz de determinada forma, existe todo um veículo de comunicação por trás disso, que é como se você fizesse uma terapia todo dia. Você vai tratar moldado, a forma de pensar é moldado de acordo com a crença. E as pessoas não percebem. E aí, fica um ponto bem importante, a questão da atendimento. Eu tenho montado nos atendimentos o processo de adoecimento muito ligado à questão tecnológica. A postura, o seu corpo, quando você reage, a postura do corpo, né? Esse conceito que nós temos aqui, ele tende a ser mais efetivo. Você olhando para baixo. E aí, quando você começa a fazer um movimento contrário, ele começa a sentir melhor. Né? A questão também relacionada à consumo de energia, o número de pontos de baixo, de vinho, aquecimento local, todo ligado a essa questão do uso da tecnologia, que está acima da média de horas aconselhado para uma pessoa utilizar de maneira saudável. Então, a pessoa fica em contato com a tecnologia de trabalho, seja em casa, seja mais uso do celular, e a gente vai dormir com o celular, então,
utilizando o celular, e aí eu na minha área, eu respeito o canal, o corpo e aí o cara, ele entra numa moda, né, vestido, uma onda de visto, ele não percebe, ele está acordando preocupado, dorme, preocupado, está trabalhando preocupado, está sempre frustrado, pelo uso, mas e está levando para as pessoas não estão percebendo isso. Olha, cara, foi tudo isso é tão bem pensado, é tão bem bolado o negócio, que quando você abaixa a cabeça, você ativa uma parte do cérebro e você também está passando uma mensagem para o seu corpo, uma mensagem de pequenez mesmo, de uma coisa assim, de desistência da vida, inclusive. Porque o suicida, ele sempre que ele vai suicidar, ele está olhando para baixo. Ele está desgostoso com a vida, é uma série de coisas, ele está olhando para baixo. E quando você olha para cima, você ativa pontos do cérebro que são, hoje, a ciência chama de... como é que é? Acho que é pontos de Deus do cérebro, uma coisa assim. Então, isso já foi medido por ressonância, né? Quando você olha, você levanta a cabeça, você ativa certos pontos no cérebro que melhoram em muito uma série de coisas em você. E a psicanálise já fala há muito tempo sobre isso. Quando você anda com a cabeça erguida, você transmite para o seu espírito, né, para o seu corpo, uma energia de altivez, de estar caminhando para frente, para cima, de estar crescendo, de estar evoluindo, de estar prosperando, enfim, só coisas boas, né? E quando você olha para baixo, você está comunicando o contrário. E como é que as pessoas usam o celular? Olhando para baixo, né? E a radiação no frontal, bloqueando o frontal. E atuando diretamente na pineal, né? Através do frontal, atua direto na pineal. Então, tá? Ou seja, foi tudo muito bem pensado. Nós temos que abandonar essa tecnologia? Não dá. Agora, não podemos nos permitir escravizar. Aí tudo bem. E as pessoas estão tão escravizadas que já existe um nome para isso, né? Que já é considerado uma doença. Se eu não me engano, até as pessoas já podem ser tratadas pelo SUS, se eu não me engano. A medicina, a psicologia, não sei, já tem um tratamento para isso, já tem um nome. Ou seja, o negócio se transformou até numa doença. Uhum. E faz parte de manter você na prisão, não é te aprisionar. Manter você na prisão. Ou seja, manter você pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Né? É muito mais fácil fofocar pela internet que ao vivo, né? Procurar saber da vida alheia, aí ninguém está vendo, né? Você está lá mexendo lá no site de fofoca, ninguém está vendo, né? Usando a vida alheia, ninguém está vendo. E ainda tem aqueles que ocorrem por fato da comparação, né? Porque na rede existe toda aquela vida ideal, não é a vida real, é uma idealização, né? Que os olhos do filho estão comparando com a vida dos outros, que não é a verdade. E aí entra no processo de proporção, é verdade isso ou não? Olha, não faz muito tempo eu vi uma mulher falando, uma americana, ela falando disso aí que você falou agora.
que as pessoas tentam colocar na cabeça das pessoas uma vida ideal, uma vida de glamour, uma vida de bens materiais, assim, né? Arroz, mansões, carrões, aviões, iates, viagens constantes, compras só de coisas de marca, né, caríssimo e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, mas as pessoas não têm ideia de como é que as pessoas que têm muitos bens materiais vivem com elas mesmas. E são essas pessoas que são as pessoas que gastam uma fortuna com psicólogos, psicanalistas, com remédios para depressão, para ansiedade, para angústia, para tristeza. São essas pessoas que são as mais problemáticas emocional e espiritualmente. Eu achei até, eu falei, pô, uma americana falando um negócio desse, né, que ela falou espiritualmente, né, eu falei, nossa, legal, né, o pessoal tá despertando para isso. E aí colocam as pessoas para buscar algo do lado de fora, né, que são os recursos infinitos, materiais. Mas os únicos recursos verdadeiramente infinitos são os interiores, né? Esses são os recursos realmente infinitos. E, mais uma vez, levam as pessoas à distração. Se você tiver um carrão, você tem sucesso. Se você morar numa mansão, você tem sucesso. Não interessa se você vai estar triste, se você vai estar deprimido, se você vai estar... Metade do tempo você está aparecendo para o mundo como um glamouroso e a outra metade você está num divã, chorando, tomando um mix enorme de remédios para segurar a depressão, para segurar a ansiedade, para segurar não sei o quê. Mas isso não é dito, né? Só mostra o glamour. A parte que é ruim, ninguém mostra. E você vai em lugares... Eu não estou dizendo que toda pessoa que tem recursos, muitos recursos financeiros, é assim. Não. Aquelas que têm de forma legítima, de forma honrada, geralmente não tem esses problemas todos. Porque elas não pensam nisso, né? Elas simplesmente fazem a parte delas e a coisa flui, porque lhes é natural. E você vê, tem bilionário que sai sem segurança na rua. Tem bilionário que sai sem segurança na rua. Ninguém entende porque ele não é assaltado, porque ele não é incomodado pela bandidagem. Porque são pessoas que têm uma energia legítima daquilo. Agora, aquelas que buscam a qualquer custo, vivem cheios de segurança, vivem com um drone para todo lado, em volta, gastam fortunas com isso. Por quê? Não é de se pensar? Mas as pessoas não pensam, não refletem. A verdadeira riqueza, aquilo é o que a gente leva. Tem quantos memes tem aí na internet? Tem aquela que o cara está chegando no cemitério com 2 malas enormes abarrotadas de dinheiro, aí a morte fala para ele, pode deixar aqui, ó, do lado, aqui dentro não vai servir para nada isso daí. Aí o cara olha para o lado assim, tem uma pilha de mala de dinheiro. O cara, pode deixar isso aí, porque aqui dentro isso aí não serve para nada. Pode deixar aí. Esses memes são legais, porque mostram para as pessoas, gente, lutem por outra coisa, lutem por algo que vocês vão levar. Tem um livro que chama Ian Hus, que é a história do Ian Hus. E quando ele desencarna, ele desencarna na fogueira, e quando ele desencarna,
ele, ele é levado, assim, a gente fala levitar aqui, né? Esqueci a palavra agora. Oh, meu Deus, esqueci a palavra agora que a gente usa quando você flutua no astral, tem outro nome. Mas, enfim, ele está flutuando e tem uma galera embaixo gritando, sabe? Xingando, querendo pegar ele e tal. E aí ele olha. Hã? Ele é levado em levitação. Não é. No astral a gente não fala levitar, né? Tem outra palavra que eu esqueci agora. Hã? Volitar. Nossa, tá horrível. A transmissão não está chegando lá. Mas vamos lá, pode seguir. Tá ruim mesmo, tá ficando. Eu vou ver se. Tá muito ruim. Eu ouço você falar, mas eu não ouço o que você fala. Não entendo o que você fala. Aí. Bom, aí ele vai levitando e ele olha para baixo, tem aquele. E ele vê que ele está numa espécie de uma pequena plataformazinha, assim, sabe? E aí ele olha para baixo e tem uma pessoa do lado dele. E aí ele fica só olhando para baixo, aquelas pessoas, né? Tentando pegar ele e tal. E ele vê que as pessoas estão numa situação, assim, muito ruim, deplorável mesmo, né? Pessoas, assim, com situação cadavérica, uma coisa muito feia. E aí a pessoa que está levando ele fala para ele, não, é que você está em uma outra frequência, né? Você está acima, por isso você está passando acima deles, porque você está numa outra frequência. Ou seja, ele passou a vida amealhando valores reais, né? Moralidade, dignidade, honestidade, enfim. Ele levou uma vida, e ele foi julgado, ele era um padre, e ele foi julgado pela igreja por ter feito coisas boas. Né? Chama Ian Hus. Esse foi um dos livros que aliviaram o peso da minha biblioteca. Eu estou aqui revisando, estou dando um livro aqui, adoidado, vou dar mais uns 80 livros que eu estou separando ali. E muitos que eu achava que eu tinha aqui simplesmente desapareceram. E são livros que eu quero ter. Vou ter que comprar de novo. E nesses livros, eles mostram para a gente essa questão assim, de você juntar, né, de você se preocupar em ter conquistas de coisas que você vai levar com você. E no nosso dia a dia, nós temos a coisa completamente diferente, né? As pessoas sempre nos empurrando para nós ficarmos de olho em valores que não vão nos servir definitivamente para nada. Nós precisamos de bens materiais aqui? É claro. Nós precisamos de dinheiro aqui? É claro. E se tiver muito, é bom? É maravilhoso. Opa, claro. É bom sair viajando por aí, passeando. Mas, nossa, é uma delícia. Eu adoro. É bom você ter um excelente carro na garagem. Se eu tivesse, eu estaria aí, não estaria aqui. Né? Se eu tivesse um excelente... Mas tá bom, Leandro. Melhor isso do que eu, né? Entendeu? Então, é bom ter a questão material. Nossa, não tem o que discutir. É lógico que é bom. Nós estamos no mundo material, precisamos das coisas materiais. O que nós não devemos é nos escravizar. É abandonar valores reais para conquistar valores efêmeros. Essa é a questão. Então, quando eu falo de bens materiais, as pessoas às vezes podem imaginar, então você não quer bens materiais? Opa, como não? Nós estamos aqui, precisamos disso. Sim. Se eu tivesse condições, eu ia 2, 3 vezes para a Inglaterra visitar minha filha e meus netos. Nunca fui. Por falta de recursos. Como eu acabei de falar, estou aqui, não estou aí, porque o carro é velho, quebrou. E eu, sem recursos para comprar um carro novo, fico tranquilo para arrumar isso aí. Semana que vem nós estaremos aí juntos. Tudo bem, cada coisa a seu tempo. Então, ter recurso é bom? É maravilhoso. Mas não pode ser em detrimento dos valores reais que nós precisamos
nos ater a eles, que são os valores morais e espirituais. E esses valores morais e espirituais são exatamente os valores do crescimento. Ou seja, são os valores do nosso despertar e da nossa ascensão. Ontem eu estava assistindo umas coisas aqui na internet, e hoje também, e, cara, as pessoas vão continuar vendendo bobagem porque as pessoas continuam comprando bobagem, porque as pessoas continuam resistindo a mudar elas mesmas. Elas querem que alguém venha de fora mudá-las. Elas querem que alguém venha de fora resolver os problemas internos delas. Elas querem que alguém venha salvá-las. Elas querem que alguém venha fazer a ascensão delas. Elas querem que alguém venha fazer o despertar delas. Lamento. Não vai acontecer. Eu até que gostaria também, né? Dava menos trabalho. Mas não vai acontecer. Simples assim. Amigo, você é muito chato. Se falar a realidade é ser chato, eu vou continuar sendo ser chato. Vocês querem ver uma coisa? Pelo fato de eu ter uma quantidade bastante interessante de conhecimento, pelo simples fato de eu ter uma quantidade bastante interessante de conhecimentos e variados, porque eu nunca foquei numa coisa só, eu foco em várias, porque o conhecimento não está em um lugar só, ele não é linear, né? Eu sou chamado de arrogante. Uma vez me falaram, você é muito arrogante. Por que eu sou arrogante? Perguntei. Você fica falando esse monte de coisa. Minha resposta foi, olha, se você está dizendo que eu sou arrogante por ter conhecimento, relaxa, porque eu vou me tornar cada vez mais arrogante, porque eu não consigo parar de buscar informação e de adquirir conhecimento. Se isso para você é ser arrogante, então, meu amigo, eu vou continuar aumentando a minha arrogância enquanto eu tiver condições de ler e adquirir conhecimento. Vocês veem como a coisa é distorcida? Para você ser humilde, você não tem que ter conhecimento. Então, Jesus era arrogante. Ignorância. Confundem humildade com ignorância. Não é? É igual fala assim, as pessoas falam assim, aquela pessoa é muito humilde. Eu já perguntei para algumas pessoas, humilde como? Não, ela mora numa favela ali. Cara, isso não é humildade, isso é falta de recurso financeiro. Eu conheço um monte de gente que é favelado, que é de uma arrogância que você não acredita, que a pessoa é um favelado. Você fala, meu Deus, quanta arrogância. E eu conheço pessoas de extrema humildade que têm dinheiro, mas tem dinheiro, mas tem dinheiro. Olha, e você encontra a pessoa na rua, você não fala que a pessoa tem a quantidade de dinheiro que tem. E você conversa com a pessoa tem humildade. Você percebe, você sente a energia e no falar da pessoa. Ela fala sempre com serenidade, com calma. Essas pessoas não falam de ninguém, não falam de terceiro. Sempre conversam amenidades interessantes, não amenidades tranqueira. São pessoas que têm humildade. E tem também uma quantidade de recurso material enorme. E tem pessoas que vivem na favela e têm uma arrogância que é impressionante. É confundido a humildade com a falta de recurso financeiro. A humildade, para você ser humilde, você tem que não ter dinheiro e ser burro. Aí você é humilde. Burro não, né? Burro não existe. Você tem que não ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, não tiver dinheiro, então você é humilde. Não entendo essa relação. Para mim não funciona. Eu não entendo isso. Esse conceito, não sei onde esse conceito se encaixa. Humildade não tem nada a ver com falta de recurso ou com falta de conhecimento. Humildade é completamente diferente. É você ter, como dizia Mahatma Gandhi, o verdadeiro poder é tê-lo e não usá-lo. Gandhi era uma pessoa da equipe de Jesus. Ele poderia ter resolvido o problema da Índia rápido? Poderia. Ele resolveu? Não. Por quê? Porque ele tinha o poder, mas não usou. Jesus não fez a mesma coisa?
Jesus não tinha capacidade, não tinha, a gente chama de poder, né? Eu acho bem equivocado isso, mas vamos lá. Não tinha o poder de resolver os problemas da época, no estalar de dedos? Tinha. Ele resolveu? Não. Por quê? Porque na humildade deles, eles entendem que cada um precisa resolver os seus próprios problemas. Isso se chama livre-arbítrio. É outra coisa que a gente fala em todas as lives, né? Aliás, a gente está repetindo as coisas aqui constantemente e a gente vê que não tem quase nenhum alcance. Porque as pessoas continuam entrando, isso entra por um ouvido, sai pelo outro, e as pessoas continuam fazendo fofoca, mentindo, enganando, roubando, traindo que eu falo amizade, tal, né, sendo desleal, essas coisas. As pessoas continuam exatamente do mesmo jeito. Continuam orgulhosas, porque se alguém fala alguma coisa ofensiva, já explodem, já xingam de volta e tal, né? Isso é orgulho. Quando a gente faz o silêncio, em meio à tentativa de um início de discussão, porque a discussão precisa de duas pessoas, então quando alguém tenta discutir com você e você fica em silêncio, os outros falam, nossa, mas a pessoa te humilhou, a pessoa te pisou e você não fez nada. Gente, olha a inversão de conceito. Não, a pessoa não me humilhou, ela se humilhou. Eu não falei nada, porque eu não vou baixar a minha frequência para entrar numa discussão, num bate-boca, alguma coisa parecida. Quando eu trabalho o silêncio, eu estou trabalhando meu orgulho, a minha vaidade, a minha arrogância. Qual é a grande importância de você fazer o silêncio mental, por exemplo? Quando você faz absoluto silêncio mental, você fica em conexão direta com o seu eu superior, porque não tem interferência do barulho do cérebro. E aí a sua frequência vai lá em cima. E aí a intuição para você conseguir resolver os problemas vem. Silêncio mental é de uma importância que as pessoas não têm a menor ideia. E fazer esse silêncio mental hoje em dia é praticamente impossível. Ai. Chega mais perto. Fazer silêncio mental hoje em dia está praticamente impossível. As pessoas dão uma aceleração mental de pensamento, tudo do pensamento acelerado, porque elas não conseguem silenciar. A gente estava conversando um pouquinho aqui, e temas todos vão ser abordados na prática. A gente tem uma ideia, né? Trabalho com cooperação, mas fazendo aí uma atividade individual de introspecção, de relacionamento, né? De reconexão com si mesmo e uma conexão verdadeira. Então, como que dentro do por isso que eu vou trazer uma coisa para a gente falar um pouquinho disso tudo, né? Planejando atividades que vão levar a esse desenvolvimento, né? Alexandre, vamos lá, vamos ver a diferença de visão disso aí. Peraí, não ouvi. Olha. Hã? Não ouvi direito, vamos lá, como é que é? Olha, vamos ver a diferença de visão com relação a isso? Tá, vamos lá. Vamos lá. Na minha visão, tudo o que você falou foi um enorme conjunto de crenças limitantes, às quais as pessoas, vamos colocar vocês, tá? Vocês estavam falando sobre isso, às quais vocês, dando atenção, vocês barram a própria capacidade em silenciar a mente. Tá? Essa é a minha visão. Por quê? Eu não tenho tudo isso aqui comigo? Tenho. E até mais.
e eu não consigo manter silêncio, qual que é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Mas é isso que eu estou falando. Pois é, mas aí é que está. O que eu entendi do que você falou é um conjunto de crenças que limitam. Ah, é muito difícil, que isso, é muito complicado. Vamos lá, então. Peraí, porque você não entendeu o que foi que ele falou. Nós, antes da live, a gente estava conversando a respeito do motivo, trocando algumas ideias. Tá? E aí, quando você falou de silenciar a mente, entrar em conexão com o eu sou, o nome do objetivo é reconexão com a alma. Retorno à origem. Tá? Certo. Então, o que a gente estava conversando, que o Alexandre deu uma ideia de a gente fazer uma espécie de né? Seria uma vivência. Entendeu? Foi fazer o quê? Com que as pessoas não falem, não conversem com a voz entre eles, mas apenas por intermédio de olhares, toques, sentir, sensações. E com base nisso, nesse silêncio interior, que é o foco do evento, eles vão conseguir atingir essa interiorização e atingir o eu sou. Foi isso que o Alexandre falou, mas pelo fato de estar longe, eu acho que você não entendeu bem. Não, entendi, eu entendi um pouco outras coisas. Ah, tá, não, legal, isso aí é perfeito. Como é que eu vou dizer? Fazer esse exercício de silenciar a mente é um negócio, cara, assim, fantástico, porque os resultados que traz isso é impressionante. Quando você, por exemplo, você vai ler, quando você exercita silenciar a mente, consegue ficar pelo menos alguns minutos com a mente em silêncio, quando você fica com a mente em silêncio, você fica aqui no agora, né? Ou seja, você está concentrado no que você está fazendo. Se você está concentrado no que você está fazendo, absolutamente concentrado no que você está fazendo, você estando no aqui e no agora, tudo aquilo que você está fazendo, no caso, eu estou falando da leitura, você absorve aquela leitura de tal forma que, algum tempo depois, você consegue lembrar do que está escrito no terceiro parágrafo, na página 25, na quarta linha do terceiro parágrafo. Você consegue lembrar exatamente, você consegue visualizar. Porque você silenciou a mente, né, o cérebro, não é a mente, não é o cérebro, e você conseguiu focar. E aquilo grava de uma forma impressionante. Eu usei isso há muito tempo atrás para estudar. E eu fiquei impressionado na época com os resultados. Eu não sabia que dava aquele resultado. Mas o silenciar a mente não tem a ver com o silenciar a boca. Você pode estar falando... Seria só um exercício, né? Mas assim, o silenciar o cérebro, vou falar o cérebro, né? Vou falar correto, né? Não é silenciar a mente. Silenciar o cérebro não tem nada a ver com fechar a boca. Tá? Você pode estar conversando com alguém, rindo, brincando, e o seu cérebro totalmente em silêncio. E você focado ali exatamente no que você está fazendo, naquela brincadeira, aquela coisa toda. Você vivenciar aquele momento, aquela frequência. E tirando que é o objeto e o objetivo aí, né, desse evento, tirando toda a parte eletrônica, vai ajudar muito, cara, vai facilitar para a gente. Mas o silenciar do cérebro é um exercício, assim, ele não é rápido para você conseguir, tá? Ele eu falo por experiência própria, né? Que eu comecei a conseguir fazer isso no começo dos anos 2000
Não, final dos anos 90. Né? Final dos anos 90 eu comecei, foi quando eu consegui fazer isso. E eu fiquei, sei lá, algumas semanas assim, eu ficava encantado as reflexões, as intuições que vinham assim, naturalmente para eu fazer as coisas, de forma absolutamente sem pensar naquilo, com o cérebro em silêncio. Aí eu relaxei. E relaxou, meu amigo. A barulheira te pega, e para você conseguir fazer aquilo de novo, leva um tempão. E eu, agora que eu estou conseguindo ficar, às vezes eu fico 1, 2, 3 horas, consigo ficar com o cérebro em absoluto silêncio. Hoje de manhã eu estava aqui mexendo com os livros, estava separando livros aqui por autor espiritual, eu ainda tenho um monte de livro que eu quero dar, e eu estava separando por autor espiritual e tal, né? Estava separando ali. E aí, quando eu fui para fazer isso, eu estava pensando em umas coisas que não tinha nada a ver, e aí eu falei, bom, agora eu vou mexer ali, eu vou silenciar minha cabeça. Concentrei um pouquinho, fui lá, sentei e fiquei mexendo. Cara, fiquei um tempão ali mexendo. Não consegui pensar em nada. Cabeça totalmente em silêncio. Mas é um baita de um exercício que você tem que fazer todo o tempo todo. Não é assim, eu vou parar o meu trabalho e aí eu agora vou me concentrar no silêncio da mente, do cérebro. Esse é um grande equívoco. Porque se eu estou trabalhando, eu posso silenciar o cérebro. Como? Focando no que eu estou fazendo. Permanecendo no aqui, no agora. Porque sempre que nós estamos fazendo alguma coisa, agora mesmo, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, a cabeça de todos nós pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E é comum que seja assim. Todo mundo é assim. Todo mundo está nesse ponto da caminhada. Agora, é possível você fazer como eu estou falando? É. Porque teve uma época que o meu cérebro era tão barulhento, sabe o que eu tinha que fazer? Isso foram alguns anos, tá? Foi quando eu comecei a trabalhar essa questão de silenciar. Isso foi uns 2, 3 anos. Eu tinha que ficar rezando Pai Nosso e Ave Maria repetidamente até conseguir dormir, que era como eu conseguia silenciar o meu cérebro. Foi o único caminho que eu encontrei naquela época. E olha, para um Pai Nosso ou uma Ave Maria sair inteiro, eu tinha que fazer umas 20, 30 vezes. Porque eu começava, Pai Nosso, que está no céu, já me perdia. Falava, meu Deus, o que é isso? Aí eu começava de novo, Pai Nosso, que está no céu, já me perdia. E aí eu ia devagarzinho avançando. Quando eu conseguia terminar o Pai Nosso inteiro, aí eu já começava de novo, aí dali a pouco vinha o sono. E eu conseguia dormir. Era assim que eu conseguia silenciar a minha cabeça. Aí caiu na minha mão um livro. Não lembro quem que me emprestou, quem que me deu, se eu comprei, até hoje eu não lembro. Caiu na minha mão um livro falando exatamente sobre isso, sobre esse assunto. Falei, opa! E aí eu devorei o livro. Falei, então a técnica é diferente. Ela é mais... Olha, se vocês querem ver uma coisa, tipo uma experiência... Do que baseamento, né? Ai, desculpa. Vai ligar no foco no que esvaziamento também aqui. Isso. Você tem que ligar no foco, não no esvaziamento. Tá? Ó, a primeira vez que eu aprendi isso, e depois eu com certeza não me ativo, por isso eu passei pelo que passei, foi aos 14 anos de idade, no brahmanismo. Nós fazíamos quase todo sábado, nós fazíamos aquele exercício de desdobramento consciente, mas era orientado, né? Não éramos nós que fazíamos por conta própria, era a espiritualidade que nos auxiliava no desdobramento, ficar consciente, aquela coisa toda. Aí, você imagina, em 1977, os ar-condicionados eram quase do tamanho da parede, né? Eram uns tambores gigantescos. E eu deitei bem embaixo do ar-condicionado. O ar-condicionado estava acima de mim, assim. Aí, e aquele barulhão, né?
E aí o dirigente espiritual começou a falar, ó, tá, não sei o quê, papá. E o pessoal foi ali se concentrando e eu não conseguia, porque o ar-condicionado não me deixava. E ficava aquele barulhão, né, aquele em cima de mim. E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? E eu tentando ali nada. Aí o dirigente chegou para mim, eu estava de olho fechado, ele me deu um toquezinho no ombro, eu abri o olho. Ele perguntou para mim, era um senhor, mas a média era uma senhora, né? Aí ele perguntou assim para mim, o que está acontecendo? Eu falei, não estou conseguindo me concentrar. Ele falou, o que foi? Aí eu falei, o ar-condicionado, o barulho do ar-condicionado não está me deixando me concentrar. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, então foca no barulho do ar-condicionado, te concentra no ar-condicionado, no barulho do ar-condicionado, no barulho. Eu falei, tá, fechei o olho e me concentrei no barulho do ar-condicionado. E ficou aquele barulhão, de repente o barulho fez assim, desapareceu e eu me vi em pé ao lado do corpo. Ou seja, eu me concentrei em alguma coisa. Eu foquei no barulho do ar. Não era o que estava me atrapalhando? Eu foquei naquele barulho. O barulho desapareceu. O esvaziar da mente não é esse esvaziar que as pessoas têm. Para chegar nesse ponto do esvaziar que as pessoas entendem, que é ficar com o cérebro totalmente em silêncio, para chegar nesse ponto, tem uma caminhada, tem um trajeto aí. E começar focando em alguma coisa é o melhor trajeto, pelo menos que eu conheço. Sim. Ou seja, você está... Eu vejo isso pelo conhecimento, que a gente faz na prática de ciclos meditativos, a experiência é exatamente dessa. É encontrar o foco da sua atenção em alguma coisa, ou no seu coração, ou na parte do seu corpo, porque a gente diz assim, a mente, inicialmente, ela é muito forte. Não dá para você lutar contra esses pensamentos que às vezes estão muito acelerados. Não tem como você vencer isso, a princípio, né? E aí a gente faz o quê? Faz o foco da concentração na respiração, por exemplo. Seria algo, né, inicial, um treinamento inicial para esse processo. Você ouviu lá? Chegou a informação? Hã? Chegou aí para você a informação? Chegou a metade. Porque eu desliguei a caixa de som aqui e melhorou um pouco. Vou até chegar um pouco mais perto. Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Eu estava sempre falando dessa questão do foco. Foi exatamente isso que eu lembrei na prática de Qigong estático, né? Que vem da medicina chinesa. O Qigong estático traz o foco da atenção exatamente em alguma parte do corpo ou na sua respiração, né? Observar, por exemplo, o pensamento, né? Existe todo um processo, uma sequência lógica, né, que a gente faz. E dá muito certo, ainda mais para a gente que é iniciante, né? A gente não tem esse controle de lutar contra a mente, né? A gente diz, a mente é muito forte, não lute contra ela. É o princípio, né? Vamos dizer assim, para quem está iniciando, né? Vamos dizer. Você quer ver? Eu sempre vou falar as coisas assim de forma que eu entendo, aí vai ficar um pouco corretivo, tá? Então, assim, a mente é muito forte. Você é mais... O seu cérebro, no caso, né? O cérebro é muito forte. Ué, peraí. O cérebro é mais forte que a mente? Que você? Não pode. Então, você não pode acreditar nisso. O cérebro não é muito forte. É você que relaxou, deixou ele tomar conta. Concordo contigo. A gente volta naquela discussão que a gente teve sobre o corpo físico, né? Quem é que sintetiza as coisas que acontecem? Mas quem sente, quem traz, quem pensa é o espírito, né? É a nossa mente. Mas às vezes a mente está tão focada em algo que é repetitivo ou que é treinado já há muito tempo, que você não consegue silenciar ela. E aí a gente diz, o cérebro que processa isso, né?
Não, cérebro, Pois é. o processo do pensamento do espírito. E às vezes o espírito está desequilibrado, ele está, vamos dizer assim, acostumado a pensar demais. E o corpo físico está representando isso no cérebro, vamos dizer. É porque a gente não chama de cérebro, né? Na visão da medicina chinesa, a gente nem considera o cérebro um órgão extraordinário. Ele é um outro órgão, né? Tanto que ele nem entra no processo dos 5 elementos do corpo físico. Não. Então, o corpo físico é só um termômetro. É só um termômetro, exatamente. Mas quem pensa, quem age, quem sente é o espírito, não é o espírito? Tá. Ser encarnado, influenciado por alguma coisa. Influenciado por aquilo que você permitiu ser influenciado. Quando você sabe que foi influenciado, você não adquire consciência? Sim. A partir daí, quem é que comanda quem? É o espírito que comanda o corpo físico. Tudo. Então, onde é que está a dificuldade? No foco. A dificuldade não existe, é você que cria ela. Claro. A dificuldade não existe, é você que cria ela. Ah, isso é difícil. Pronto, você criou a dificuldade. Ah, o cérebro tem muita força, você criou a dificuldade. Ah, nós somos treinados, você criou a dificuldade. Uma vez eu estava num circo. Não, essa vez não, mas vamos colocar assim. Uma vez o Orlando Orfei, que ele era dono de um grande circo, ele tinha uma rede de circo e tal, mas ele era mesmo, de raiz, ele era domador de leões, né? E uma vez ele estava treinando os leões e um leão avançou nele e partiu para cima dele. Todos os outros leões foram em cima daquele leão e deram a surra naquele leão que estava atacando o Orlando Orfei. Tá? Ou seja, o leão foi treinado desde criancinha a fazer aquilo. De repente ele resolveu que ele não queria mais fazer aquilo e partiu para cima do treinador. Né? Quer dizer, ele saiu do treinamento porque ele despertou que ele era um leão. Ele não era um gatinho para estar ali obedecendo ordem de alguém que é muito fisicamente inferior a ele, né? Numa luta, numa briga. Ou seja, nós somos os leões que estamos como gatinhos. Porque queremos. Não tem dificuldade. É esse pensamento, o Alexandre, que a gente não pode mais nem falar. Nós temos que falar daquilo que a gente é capaz, não daquilo. Porque quando você fala, não, mas aí o cérebro tem força, não sei, você está focando no bloqueio. Você está focando na dificuldade. Você está focando de onde a gente tem que tirar o foco. Ah, mas eu só falei. Onde é que está o só? Você falou... Nesse processo. Hã? Não existe só no processo, né? Se você falou, não existe. Você falou, você gerou aquilo. Pronto. E é essa dificuldade que as pessoas hoje têm em entender isso. Não existe o só. Não existe o só pensei, o só senti, o só falei. O só não entra nessa frase. Não cabe. De forma nenhuma. Quando você fala, né, ou quer discutir que eu falo no sentido de estar falando sobre esse assunto, né, do jeito que você está falando, você está potencializando isso, sem perceber. Porque assim, não, eu estou falando só sobre o assunto. Não tem só. Se você está falando sobre o assunto, você está falando que nós somos treinados, por isso nós estamos assim, você está dificultando, você está criando a barreira para vencer isso. Então, o que é que nós temos que fazer? É falar daquilo que nós precisamos fazer, né, para nos melhorarmos, sempre. Que é falar de coisas boas, que é mudar sentimentos, que é mudar pensamentos,
que é o ponto-chave principal, acreditar que somos deuses, que somos capazes de qualquer coisa. Se nós formos capazes de nos enfiar no buraco, nós somos capazes de nos tirar do buraco. É disso que nós precisamos falar o tempo todo, o tempo todo. Se você der uma mínima voz àquilo que está aí em voga, que está mantendo a humanidade do jeito que está, nada muda. Então, se tornar, para hoje, é você se tornar um chato. Porque você só fala disso. Você é um chato. Você só fala nessa mudança. Pô, você é um chato. Tá, eu posso ser um chato para quem me acha chato. Mas eu sei para onde eu estou indo. E eu só estou aqui para tomar conta de mim. E quando eu falo aqui ou em qualquer lugar, eu não estou falando para as pessoas. Eu estou falando porque isso é bom para mim. As pessoas querem ouvir, muita gratidão por ouvirem. Espero que lhes sirva de orientação. Mas eu estou falando para mim. E eu sempre falo isso. Eu falo, gente, eu estou falando para mim. Eu preciso estar ouvindo isso constantemente. Porque o mesmo treinamento que vocês receberam, eu recebi. O trabalho que eu estou tendo para sair, todo mundo vai ter que ter o mesmo trabalho. O tempo que isso vai levar é o tempo de cada um. Não existe parâmetro. Tá, o cara levou 20 anos para sair disso, eu vou levar 20? Não, você pode levar 1 ano, 6 meses. Depende de você. Não existe um parâmetro. O outro, eu já falei, né, no começo da conversa, o outro não serve como parâmetro. Só você serve como parâmetro para tudo. Você pode olhar um exemplo que alguém deu, mas não serve como parâmetro. Por exemplo, Jesus deu exemplo. Jesus pode ser o meu parâmetro? Não, não tem como. Mas ele foi o exemplo. Ele mostrou para mim, ó. E assim, ó, por que eu falo que a gente tem que aprender com quem sabe? Porque tudo que ele ensinou, ele vivenciou. Para todo mundo ver. Então ele não foi um teórico, ele foi um prático. Porque nós costumamos ver a teoria. Mas presta atenção, que ele vivenciou o que ele ensinou. Né? Ele não foi um cara que ficou falando, faz isso, faz aquilo. E ficou lá dentro de um palácio, sendo servido por um monte de gente, comendo, bebendo. Não. Ele vivenciou tudo que ele falou. Tanto que ele falava, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. Olha o tamanho da humildade do cara que construiu esse planeta. Para que nós viéssemos aqui desenvolver um monte de tecnologia burra para destruir o planeta. 4h20. Nosso horário hoje, Jalmir. Nossa, 4h20 já. Ixi, e essa conversa ainda tem pano para ela. Mas, gente, é isso. Infelizmente eu não pude estar aí, gostaria muito, porque é muito bom estar aí em meio à natureza, é maravilhoso. A única natureza que eu tenho aqui, ó, está aqui atrás de mim, ó, é um pezinho de manjericão e um de alecrim que está escondidinho aqui atrás de mim. Excelente. Poderosíssimo. Hã? Poderosíssimos representantes da natureza. Sim, poderosíssimo. E ali fora, um ora pro nobis e babosa. Essa é a natureza que eu tenho aqui à minha volta. Bom, tem um pomar aqui no vizinho, né? Mas eu não tenho como ir lá. Se eu for lá, eu vou tomar tiro de sal. Aí não dá. Gente, gratidão por quem assistiu aí ao vivo, quem vai assistir, qualquer horário, tá? E bom final de domingo para todos nós. Beijo no coração de todo mundo. Beijo. Nos vemos a qualquer momento.